Saudações! Agora vamos tentar falar aqui sobre o feudalismo. A gente não pode falar de uma data de fundação do feudalismo, não é assim que a história funciona. Mas os primeiros passinhos, os primeiros tijolos do edifício que viria a ser o feudalismo, foi dado no governo do imperador Diocleciano, na época do Império Romano, fim do século III, bem início do século IV. Diocleciano cria os mestres de ofício, a figura dos duques, divide o império em 100 províncias, então inicia um processo de descentralização administrativa, mas ao mesmo tempo ele aumenta o exército de 390 para 580 mil soldados, a marinha de 46 mil para 64 mil marinheiros, certo? Então esse aumento do gasto militar fez aumentar a necessidade de cobrança de impostos, que fez crescer o serviço público e o número de funcionários. Para pagar tudo isso, a economia monetária romana já não dava mais conta. Por quê? Ele tinha um exército forte, uma marinha forte, mas o império não cresceu. Quer dizer, o número de escravos não cresceu. E no vídeo anterior nós falamos sobre o que isso significa. Então, para pagar esses funcionários, ele passou a cobrar impostos proporcionais à terra e ao gado. E eles também podiam ser pagos em animais, serviços e grãos, que é uma característica não monetária que viria a ser bem característica do feudalismo. Certo? O Império Romano termina no ano de 476, com a tomada de Ravenna, então capital do Império, por Odoacro, rei dos Éralos. Certo? Bom, o passo seguinte, muito importante para o surgimento do capitalismo, foi o governo do Franco Carlos Magno. Gente, só lembrando, Franco não quer dizer que ele era francês, não. Ele era alemão. O império dele era alemão. Ele falava o franco sálio, uma língua parente ao alemão, originária do alemão. Então, ele inicia os aspectos jurídicos do feudalismo. Por quê? O império franco não era muito rico, eles não tinham dinheiro, não tinham economia monetária, uma base produtiva muito forte. Então, ele estabelece a relação de suzerania e vassalagem, substituindo o dinheiro pela fidelidade da aristocracia. E a aristocracia local passa a comandar os feudos, que não existia na época romana. Então, ele institui na prática o feudalismo. Ele, além dos duques, institui condes e marqueses. Marqueses eram nobres que ficavam em áreas de fronteira, duques eram líderes militares e condes acabam sendo líderes civis, com poder hereditário. Isso também é muito feudalismo e dignidades também hereditárias. Perfeito? A capital do império não era Paris, mas a cidade de Aix. Carlos Magno nasceu germânico e morreu, portanto, germânico. Ele, quando percebeu que o império não iria se expandir mais a partir do ano 800, o que ele fez? Ele converteu centenas de milhares de soldados de todas as origens em camponeses, certo? E esses camponeses se juntaram ao antigo campesinato de origem celta e latina e formaram a base produtiva do feudalismo. Eles ficavam abaixo, mas também presos à terra dos senhores feudais de origem germânica, que eram os duques, os marqueses e os condes. Essa é uma característica muito feudal. A produtividade do trabalho era baixíssima, a produção também mal sustentava a autossuficiência e essa pobreza garante a independência da Europa, porque ninguém queria invadir uma terra tão pobre. Perfeito? Esse estado de equilíbrio feudal só é rompido após a peste negra de 1347 e acabaria com o sistema.